Lá estamos aqui com Daniel Jaguar, ele que é terapeuta cristão e vai nos contar um pouquinho da sua trajetória de conversão e o agir sobrenatural de Deus. Eu sou o Jorge. E eu sou o Henrique. E será um prazer conversar com vocês hoje. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, muito obrigado. Qual que foi a hora da virada? O que explodiu? Qual foi o momento, ou a situação, ou o que você sentiu, enfim? O que fez você ter essa conversão com o que você fala que é o agir sobrenatural de Deus? É uma pergunta muito interessante porque, na verdade, foi a pergunta que eu mais escutei depois da minha conversão. Até mesmo porque eu vim de outras religiões, no plural mesmo. Certo. E eu tive longas trajetórias, longas consagrações, iniciações. E segundo o que eu mesmo achava, eu estava muito bem lá. Eu sempre busquei, fui muito ávido para ter experiências com o mundo extrafísico. E eu tive todas as necessárias. E o meu discurso era muito engraçado, junto com alguns amigos da parte anterior da minha conversão. É que assim, o povo cristão é muito chato, eu nunca me converteria, nunca. Então justamente por isso as pessoas me perguntavam, como se você trilhou tanto esses caminhos, teve tantas experiências, o que te fez mudar de ideia? Se nenhum conceito te fez mudar de ideia, nenhuma experiência. E normalmente essa pergunta que as pessoas me fazem, porque nenhum conteúdo, nenhuma palavra que as pessoas me deram, me fez mudar de ideia. Uhum. Foi uma experiência real com Cristo, que certo. eu só tinha escutado falar. Eu achava bonito, mas eu nunca tinha vivenciado. Quando eu experienciei isso, foi algo que me arrebatou, em todos os sentidos. E antes dessa minha conversão, dessa experiência, alguns meses atrás, eu estava no consultório, tinha terminado de atender um paciente, minha esposa na sala ao lado, que ela é psicóloga também. É claro que entendendo a ética de atendimento, eu esperei ela terminar e falei, amor, você pode me atender? Ela falou, poder não pode, mas senta aí. Uhum. Sentei, né, já não estava muito bem. E aí dentro da nossa conversa terapêutica, ela me fez uma pergunta, ela falou assim, o que te falta? Minha boca falou sozinha. Eu não sinto mais Deus. Você falou pra ela, eu não sinto mais Deus. Foi a única frase que eu consegui falar, a última frase que eu consegui falar dentro do atendimento. O resto foi choro. Eu chorei que nem criança no consultório. Entendi. Acabou a sessão e aquilo me angustiou por muito tempo. E mesmo assim eu trilhei. Fui consagrado como pai de santo em Umbanda. Tinha minhas dúvidas, meus conflitos, mas esse vazio sempre me incomodou. Essa é uma pergunta que eu tenho dúvida. Dessa vida passada, né? Dedicada a práticas religiosas que você falou. Você passou por diversas vezes, né? Em diversas religiões, ocultismo, enfim. Busca detalhada disso aí. O que exatamente era essas religiões? O que você passou? Quais que eram? Como era? Onde foi? Para que você fazia isso? Tinha algum propósito? Certo. Meu pai era pai de santo de Candomblé. Certo. Eu cresci o acompanhando nos rituais, em tudo que ele frequentava. A partir de um dado momento, ele faleceu quando eu tinha uns 20 anos. Eu não tinha esse entendimento ainda, que eu tinha um luto mal vivenciado. E nostalgicamente, buscar essas religiões era uma forma de buscar o meu pai. E é claro que eu tinha prazer em estar nesses lugares, em conhecer mais do mundo espiritual. Mas cada doutrina que eu pisava, inconscientemente era como se eu estivesse resgatando aquele meu pai que faleceu. Uhum. E que era um bruxo, um feiticeiro. Então eu passei um pouco pelo candomblé, pela Umbanda. Pela Umbanda cheguei até a consagração como um sacerdote. Xamanismo, fui iniciado no xamanismo. Em ordens iniciáticas eu trilhei um pouco, fui maçom, Rosa Cruz, Eubiose, uma ordem brasileira e mais algumas. Então todos esses lugares, inclusive o espiritismo, Kardec. Então todos esses lugares eu queria me aprofundar. Eu queria conhecer a magia, eu queria ver o sobrenatural, eu queria poder manusear essas energias. Eu tinha um fetiche, um gosto pela magia e também essa nostalgia por buscar meu pai nessas doutrinas. Foi o que me fez estar nessas religiões. Entendi.
E aí você me contou que teve aí algumas perdas, né? Teve o apartamento penhorado, ficou com algumas dívidas, enfim, algumas negociações mal feitas. Como que foi para chegar até nessa situação? Você acha que a parte religiosa teve a influência nisso? Não teve? O que que você acha sobre isso? A princípio eu não tinha essa dimensão, essa ideia. Essa bola de neve ela foi crescendo tão silenciosamente que eu achava que era natural. Aham. Era natural. Esse fato que você mencionou da casa, do apartamento, tinha uma dívida, né? Na verdade, eram acho que uns quase 100 mil e ao longo de alguns anos isso foi crescendo até chegar um pouco mais de $500.000. Só que na época eu estava em outra doutrina. Um espírito veio e falou, olha, vocês vão perder isso, tá no leilão. Já vai para leilão, o melhor é vocês procurarem uma casa que eu vou indicar, porque quando vocês perderem, vocês não vão passar essa vergonha. Eu e a minha esposa fomos, jogamos búzios com todo mundo, etc. A gente não estava convertido e fomos morar numa outra casa, né? Pagar uma fortuna, ainda pagando o condomínio de um apartamento que a gente não morava mais e só grana indo embora. Só grana indo embora. E as outras doutrinas tomavam tanto tempo que eu estava, sem perceber, perdendo um pouco do meu casamento. Certo. Porque era algo que minha esposa não concordava. Agora você vai abrir uma outra casa para atender filhos de santo, para gastar dinheiro, porque tudo isso é dinheiro, não sei o que, não sei o que. E a gente já está perdendo a casa, tudo mais. Então, assim, no momento da minha conversão, uma das coisas que Deus restituiu foi a minha casa, né? Ele falou diretamente comigo e disse, vocês vão pegar todas as suas coisas e vão voltar para o apartamento. Falei, como? Eu vou voltar para um lugar que eu vou perder? E o Espírito Santo falou, eu não coloco nem os meus filhos em um projeto falido. No dia seguinte, minha esposa me chamou e falou, amor, eu tô sentindo pra gente voltar pro apartamento. Eu fiz oração e Deus falou que é pra gente voltar. Falei, então teve uma confirmação. 15 minutos depois a gente arrumou tudo e voltou pro apartamento. Legal. E aí, algumas semanas depois, recebemos uma ligação do banco oferecendo para que a gente quitasse a dívida por 10% do valor total. Então, de $500.000 passou para 50 mil. E a gente quitou, já estava no apartamento, quitou, não temos mais nenhuma dívida. E isso a partir de um direcionamento de Deus. Ele falou, não fui eu que te coloquei nessa casa, eu te coloquei no apartamento. Ele nos fez voltar, nos restituiu a dignidade, porque ficar sem casa é algo muito ruim, muito ruim. Entendi. E aí nessa sua vida profissional e pessoal que teve esses imbrólios aí, quando que você sentiu que teve uma transformação espiritual mesmo? O que que você fazia antes dessa transformação que empatava tudo? E o que que você faz agora depois dessa transformação toda? Eu misturei tudo, na verdade. Eu achava que quanto mais eu misturasse, era melhor. Eu atendia com reiki, eu atendia com cristais, búzios, tarô. Aí, como eu tinha uma ligação com outras religiões, fazia limpezas energéticas, oferendas na cachoeira, com um monte de coisas. Mas a parte terapêutica eu não conseguia exercer. Até mesmo porque a maioria das pessoas tinha uma mentalidade de adivinhação e eu te pago, você resolve. Entendi. E aí quando você trazia a pessoa, ou chamava a pessoa para um auto-entendimento, para uma auto-transformação, falava, não quero. Me diz com quem que eu vou casar, me fala quanto eu pago para resolver. Então isso já me trazia uma frustração enorme. Só que depois da minha conversão, eu fui tendo experiências do agir sobrenatural de Deus. Não só essas físicas palpáveis, que elas são muito importantes, porque as pessoas elas começam a ver que é possível, elas começam a entender que Deus age fisicamente, mas eu comecei a ter espirituais, que para mim foi a mais importante, porque se eu já tinha em outros lugares, eu queria ter algo mais arrebatador. Então Deus foi me ministrando, fui tendo pequenos arrebatamentos, onde o Espírito Santo, no mundo espiritual, começava a me mostrar algumas coisas, né? Por exemplo, na última vez que eu pretendi fazer uma oferenda para uma limpeza energética minha, só um banho mesmo, um banho de ervas, não tem nada a ver. O Espírito Santo se apresentou do meu lado, uma luz muito brilhante. Toca, né? Quando você sente o Espírito Santo, você começa a chorar. Eu, particularmente. É como se algo tão bom tocasse você que você não tivesse opção a não ser chorar. Senti aquilo. Falou, o que você está fazendo? Falei, é só uma oferenda para limpeza energética. Você está oferendando para quem se tudo que existe já é do Pai?
quem é que recebe isso que você oferece se o seu pai não precisa de nada? Então, para cada pensamento, ele me dava uma outra pergunta, né? Se o próprio Espírito Santo está dentro de você, que limpeza você precisa? Aí eu comecei a entender que o processo era diferente. E foi aí que você sentiu, então, e percebeu que teve um crescimento espiritual, financeiro, no casamento, enfim. Isso foi acontecendo de uma forma paulatina, porque o Espírito Santo não só me falou isso, ele foi me ensinando como me libertar de amarras do passado. Uhum. Então, esse exemplo que eu te dei foi um exemplo que parece simples para algumas pessoas, mas para mim não era, porque eu estava muito preso a resolver problemas pagando. E aí eu comecei a entender, não, eu preciso orar, eu preciso entrar em santidade, eu preciso deixar com que Deus trabalhe através de mim. E aí eu fui entender, poxa, o meu trabalho, respondendo a pergunta que você havia me feito, meu trabalho, eu não estou conseguindo ajudar as pessoas a despertar Deus dentro delas. Eu estou fomentando um vício de adivinhação, não sei se eu posso usar um neologismo, resolveção de problemas que não é legal. Isso me fez mudar a minha vertente profissional. Falei, não, a partir de agora eu paro com tudo. Eu vou trabalhar com terapia, psicoterapia. Tá. As pessoas... E aí era 99% do meu trabalho. Obviamente eu perdi grana total. E esse agir sobrenatural de Deus, como que você usa na sua terapia? Na minha terapia, Sim. por exemplo, eu preciso entender que são duas linhas atuantes. Certo. Uma, eu costumo dizer que a terapia, alguns terapeutas não gostam disso, é o mal necessário. E o pessoal brinca, por que é o mal necessário? Porque quem precisa de terapia é o ego humano. A nossa essência crística não precisa de terapia. Então, enquanto a gente não tem o acesso a esse despertar de Cristo dentro da gente, a gente precisa dessa terapia. Quando a gente tem o próprio Cristo em nós, ele faz todo o processo. É claro que com responsabilidade de entender que terapia ela é importante, principalmente para o cristão. E como é que funciona isso no meu trabalho? Toda a minha trajetória de vida me levou a ser sacerdote. Minha família era sacerdote, meu pai era sacerdote. Eu aprendi a olhar, falar, cheirar, a ser sacerdote. Eu vivi isso. Mas na minha conversão, Deus se apresentou para mim e falou, eu não te chamei para ser sacerdote. Eu te chamei para ser profeta. Eu te chamei para ser a minha boca. Então, todo esse processo de sentir Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo, ele começou a tomar conta do meu trabalho. Então, quando eu falo que eu sou um terapeuta cristão, eu não misturo trabalho, dinheiro com o cristianismo. Mas quando eu estou atendendo um paciente, em algum momento eu sinto a voz de Deus falando. É isso. E só aproveitando o gancho que você falou antes da sua conversão, quando você deu o testemunho lá na TV, que você falou que você estava andando na rua e veio um morador de rua na sua direção. Isso foi uma parte sobrenatural também. E aí entra naquela parte que eu falei, eu não sinto mais Deus. Isso moveu a minha família lá dentro de casa. Minha esposa, naquele momento, ela partiu a escutar a Bispa Sônia de noite. E ela já estava decidida a ir ou em Santana, ou na Renascer, ou na Moca, para conhecer a Bispa Sônia direto. E aí ela falou, amor, esse ano a gente precisa resolver a nossa vida com Deus. Eu falei, eu também, porque eu já não estou sentindo mais, eu preciso resolver. À noite, a gente morava numa rua sem saída, com bastante militares aposentados, então assim, só entra morador mesmo. Não entra uma mosca ali, não entrava, né? Eu não moro mais lá. E aí à noite entrou um morador de rua com um cachorro. E a gente estava no portão, guardando os móveis, e ele veio falar com a gente. Vocês são servos? Eu falei, Jesus, eu sou macumbeiraço, eu vou falar que eu sou servo? Aí minha esposa falou, a gente lê a Bíblia. E ele começou a ministrar a gente. E aí a gente falou, muito obrigado pela palavra, agora a gente vai subir, porque tá tarde, a gente ficou um pouco preocupado. Na hora que eu tava subindo, ele me chamou e falou, ei, olha aqui pra mim, olha no meu olho. Eu olhei, o olho dele tava brilhando, ele falou, sou louco, o que Deus mandou pra confundir o sábio. Era uma frase que eu detestava ouvir. E aí chamou minha esposa e falou, e o lugar que você tem que ir é na Renascer, sim. Mas nenhum dos dois lugares que você conversou com seu marido é aqui em Santana. Eu tremi. Você fala, pô, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida aparece do nada com um cachorro de noite e fala que você conversou com a sua mulher. Aí você fala, meu, que loucura. Sim, eu tive duas sensações. A primeira foi de perna tremer e falar, Deus falou com ela. Eu vou nessa onda. E a segunda parte foi, será que grampearam o nosso telefone? Aí vem a descrença. E aí a gente foi para Renascer. Eu fui a princípio só com acompanhar minha esposa. E falei, eu vou. Fui com as guias todas de Umbanda, tudo no pescoço.
E aí começou o sobrenatural. No primeiro culto eu não consegui ficar com a guia no pescoço. Ela começou a esquentar muito e doer muito meu pescoço. Pedi para minha esposa tirar. Tudo partiu desse morador de rua que apareceu lá. Ainda assim, ele pedindo para você olhar no olho dele, você achou que ele estava falando para a sua esposa, é isso? Eu achei que ele estava falando para ela. Ah. Eu achei porque, por exemplo, falei, é ela que tá nessa vibe Bispo Assônia, é para ela. Uhum. Eu achei mesmo. Mas eu falei, vou acompanhar. Aí eu fui acompanhar. E no primeiro culto senti essas dores. Falei, eu acho que é Exu, né? Porque o sentimento, a sensação é muito forte. É igualzinho, né? De incorporação. Aí tirei. E aí fiquei com essa dúvida. Ela falou, mas não valeu porque não era culto, era um encontro de casais. Vamos no culto. Falei, vamos porque eu fiz a promessa para você que eu ia. No segundo culto eu senti a mesma dor, só que eu não pus as guias pretas. Falei, vou pôr uma branquinha, que é de Oxalá, é a mesma coisa que Jesus, né? Uhum. Sentei e senti a mesma coisa. Mas começou a ficar muito pior. Eu tirei, falei em respeito. Falei, Deus, o que é isso? Essa energia de incorporação e Espírito Santo é a mesma coisa? Na hora eu senti um estalo na minha cabeça. Meu olho começou a ficar embaçado. E aí quando eu fechei e abri o olho de novo, o chão da igreja estava aberto. E aí eu vi o mundo espiritual, as trevas lá embaixo. E eu comecei a ver meu corpo cheio de larvas, demônios, cravados. Era Deus mostrando o que tinha ali comigo. Tinha nada de Exu, nada de Espírito Santo, nada. Eram demônios que estavam comigo o tempo todo. E Deus estava me mostrando a libertação. E aí no céu da igreja havia luzes, limpando, cuidando. E aí eu comecei a sentir. Foi a primeira vez que eu sentia aquele vazio indo embora. Na hora que eu senti aquilo, nossa, eu chorei tanto. Aquilo foi algo maravilhoso. Fazia, acho que quase 40 anos que eu não sentia aquilo. E eu senti quase 40 anos. 40 anos não, mas muitos anos ali de um vazio que eu não tinha percebido que eu estava com ele. Estava me enganando dentro do mundo que eu criei ali. E aquilo me encheu. Eu chorei e agradeci. Falei, eu quero sentir isso todos os dias da minha vida. Sem precisar barganhar com nada. Nada. E isso foi um dos agires sobrenaturais de Deus que me fez me entregar a Cristo. Não a religião. É respeito, pertenço, participo, congrego, mas a entrega direta com Cristo. A pergunta aí, em relação ao que você está falando, qual que é a sua relação direta com a Igreja Renascer? Né? Qual que é os dons espirituais que você tem, né? Que você consegue ajudar as pessoas? Qual que é o tempo que você consegue dedicar a isso, direcionado a Deus, claro? E o que você tem feito de prática no dia a dia? Certo. A minha relação com a Renascer, eu sou membro da Renascer. Mas faz uns 2 meses que eu tenho ido um pouco menos. Certo. Estava numa transição profissional que me impediu um pouco de estar com uma frequência maior. Minha filha estava um pouco relutante a ir a Renascer, por conta da distância, tudo, e tem uma igreja perto de casa, quadrangular, que ela começou a frequentar e adora estar lá. Então, assim, eu vou a Renascer, tenho um convívio adorável com muitas pessoas, pelo menos as pessoas que fazem parte do meu círculo de amizades e de irmãos. E também frequento a quadrangular junto com a minha filha, para também ter essa união em família. Em questão de dons, por exemplo, dentro da própria igreja ou denominação evangélica, eu sou ainda bebê, né? Eu estou com uns 2 anos de conversão ainda. Os dons que Deus me deu, assim, me chamou para o ministério profético, não me chamou para adivinhação, para ficar na internet adivinhando CPF, não é isso. Né? Me chamou para o ministério profético, ele me chamou para o ministério de cura e libertação, faz parte principalmente do que eu... Tem relação direta com o que eu trabalho, terapia é uma libertação. Sim. E o dom de discernimento de espíritos, saber quando é o espírito humano, o ego, o inconsciente, quando é demoníaco ou quando é Deus. E eu te falei que ainda sou um bebê, estou caminhando porque eu nasci com esses dons. Mas a minha vida inteira eu aprendi a usá-los de forma errada. Agora estou reaprendendo e estou desenvolvendo aos poucos esses dons. Então, no meu dia a dia, o que eu costumo fazer para colocar isso em prática? É claro que comungar com meus irmãos
e ler a palavra, refletir sobre a palavra, orar. Uma prática que eu tenho muito constante é jejum. Jejum toda semana eu faço, dependendo do período, todos os dias, mas não só jejum de alimentos, né? Eu tenho um entendimento meu que jejum é abstenção. A própria prática meditativa, ela é uma abstenção de um vício de pensar que a nossa sociedade hoje não consegue largar. A maioria, 99% das pessoas que eu atendo no consultório tem problemas de vício de pensamento. Não conseguem desacelerar a mente. Obviamente não conseguem sair de um processo de ansiedade e coisas desse tipo. Então, me colocar em processos de meditação, não algo transcendente, mas algo de fechar os olhos, respirar, sentir Deus, Cristo. Isso é algo que eu faço como uma prática diária, sempre buscando a minha conexão com Deus. Fora isso, a minha relação com as pessoas. Entender que o mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, assim disse Jesus. Então, eu estou inserido num ambiente de trabalho, um ambiente familiar, eu sinto tristeza, eu sinto raiva, mas é entender como a palavra está me tocando para poder conviver melhor comigo mesmo, para conviver com o outro. Então, é algo que eu tento implementar no meu dia a dia o tempo todo. Entendi. Essa é a minha prática diária. Da diária. E uma outra prática que ela é um pouco mais reduzida, mais reclusa, é entender como é esse eu divino, somos a imagem e semelhança, fora desse ego que foi construído a vida inteira. Ou seja, é algo que toma boa parte dos meus pensamentos diariamente. Me desidentificar de uma construção do ego que foi iniciada desde o meu nascimento, para poder vivenciar o que a Bíblia fala o tempo inteiro. Nós somos santos na nossa essência, porque os 5 ministérios foram dados para aperfeiçoamento dos santos. Sim. Nós somos imagem e semelhança do Criador. A nossa essência é de santidade. O próprio Cristo vive em nós a partir da conversão. Só que a velha natureza é uma construção do ego muito antiga. Então, viver isso é um processo que me faz entender o que eu estou fazendo aqui e como ir embora para casa. Entendi. Porque eu entendo que chega no momento que a gente busca desfrutar do melhor dessa terra, mas a gente tem que chegar no momento que a gente precisa querer ir embora para casa. E ir embora para casa não significa morrer, mas significa encontrar o reino dentro da gente. Então isso faz parte do meu dia a dia, do que eu busco. Você falou que quando você teve a sua conversão, teve que meio um período de limpeza, né? Você falou que alguém tinha dito para você que o Espírito Santo não entra em corpo sujo. Foi bem essa frase que você disse pra gente. Sim. E como que você encarou esse período aí? Você foi um ano e meio, 6 meses, enfim? Não, foi um ano e meio. Eu já estava passando já por esse processo de autoquestionamento. Eu tinha um consultório na Vila Mariana. E a dona do consultório era uma pastora. E eu no meu consultório acendendo vela, incenso pra caramba. Não sei como que ela me aguentou lá. Mas enfim, ela pediu, quando terminou o contrato, ela pediu para entregar. Até eu entendo. Mas nos últimos dias eu tava lá, eu senti a vontade de pedir para ela orar para mim. Ela falou: sabia que você ia vir falar comigo. E aí ela conversou, me deu algumas palavras proféticas também. E falou: o Espírito Santo não habita no corpo sujo. Quando você se entrega para permitir com que outro ser, outra entidade, qualquer outra coisa, tome posse do corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele não vai habitar. E ela acabou me contando a vida dela. Ela, na verdade, é uma das pastoras que mais me ajudou nesse período pré-conversão e conversão também. E quando eu fui coroado, na época, como pai de santo, os pais de santo da casa falaram: agora tchau e benção, rua, filho. Expulsão mesmo. A gente coroou você com grau máximo aqui na casa. Só que aí não dá pra você ficar com o grau máximo aqui junto comigo, meu marido e outras pessoas que vieram antes de você.
Eu entendo. A ordem hierárquica ali ia ficar um pouco bagunçada. Falou, vai montar sua casa. Se precisar de auxílio, você me chama. Uhum. E aí, quando eu me vi procurando casa para alugar, para montar terreiro, eu falei, vou ter vidas na minha mão. Eu não posso voltar atrás agora e perguntar pro mestre, né? Agora o mestre suposto sou eu. Aí eu falei, vou perguntar para quem agora? Falei, vou perguntar pro homem direto. Pus o joelho no chão, comecei a orar. Falei, Deus, me responde. Me responde. E a primeira resposta que ele me deu, ele falou, você vai ficar 1 ano sem incorporar, sem fazer oferenda, sem fazer nada de externo. Você vai ler a minha palavra, vai ficar em oração. E quando puder, em jejum. E foi o que eu fiz, né? E aí esse 1 ano foi um dos anos, espiritualmente falando, mais turbulento da minha vida. Eu acho que o segundo. O pós-conversão também, a batalha foi terrível também. E aí onde eu passava, pegava Uber, o pessoal abria a Bíblia no meio do Uber e começava a falar, ó, não sei o que você tá fazendo, mas larga o que você tá fazendo, Deus tá te chamando. Eu falei, esse povo crente é chato. E aí parava no metrô, o cara vinha me vender shampoo. Eu falei, nunca vi ninguém vendendo shampoo. Falava, Deus vai mudar a sua trajetória. Mas isso me incomodou muito, mas depois eu fui entender que era Deus me chamando. E uma das coisas que o Espírito Santo confirmou na minha vida foi justamente isso. Deus, Cristo e o Espírito Santo não habitam o corpo sujo. Então eu já estava 1 ano já em abstenção quando o morador de rua chegou na porta de casa. E quando fui para a igreja e todos esses processos de Cristo se apresentaram na minha vida. Eu respondi o que você perguntou? Sim. Quer fazer mais alguma pergunta, Henrique? E voltando lá atrás, quando você falou da nossa velha natureza, né? Engraçado que, por mera coincidência, a gente se batizou no mesmo dia, né? Foi. Lá na represa. Foi. E eu conheci o Daniel através do meu pai. Uhum. Né? Teve um dia que eu cheguei lá, meu pai apresentou pra ele. Eu sempre tinha visto ele na igreja, mas não tinha, assim, contato de conversar e tudo mais. Mas, por fim, a gente foi pegando uma amizade, um vínculo. E aí, hoje, né? E naquele tempo, daquele dia do batismo, ele já tinha quanto tempo desse processo todo? Pouco tempo. O batismo foi em março. Isso. O batismo foi em março. Março de 2022. Isso, e o processo foi em janeiro. Em janeiro foi quando o cara foi na porta de casa. Morador de rua. Morador de rua. Pô, peraí. Foi em janeiro. Aí, meados de janeiro, aí eu peguei uma Covid e falei, putz, não vou poder ir pro culto. Depois, foi. Em janeiro eu comecei a ir pro culto. Foi tudo muito rápido. E aí, em março, 26 de março de 2022, a gente tava lá descendo as águas, se batizando. 3 meses. 3 meses. Como que o agir de Deus é tremendo nas nossas vidas, né? Quando a gente, se abre e, claro, e permite que ele entre e mude a nossa história. Né? Porque eu sou muito questionado sobre isso, que fala, como que é na igreja? Sempre me perguntam, né? Como que é na igreja? Como que é? Pode isso? Não pode aquilo? Eu falei, tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Foi o que o próprio Jesus falou. Jesus, ele nunca proibiu nada de ninguém. Ele nunca falou, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode usar a roupa X, Y. Não. Ele sempre falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Daniel, é o seguinte, queria que você deixasse uma mensagem para quem vai escutar a gente agora até, com 32 minutos de tempo. Uma mensagem que inspire a essa pessoa a buscar Deus de alguma forma, de alguma forma que Deus tocou você também. O que você pode falar para uma pessoa que vai escutar a gente agora e falar assim, poxa, eu acho que eu vou também. Tá certo. O que eu quero deixar de mensagem para as pessoas, claro que não é um conselho, porque é um testemunho, é como Deus falou comigo, mas pode ser que fale com outras pessoas também. Eu acho que o maior motivador é entender que a gente tem buscado muito fora. E o mundo tem nos ensinado a buscar fora. A felicidade fora, a religião fora, a barganhar, eu pago, eu entrego, não importa a religião. Eu dou o dízimo e recebo. É barganha, é troca, é fora. E quando a gente vê, a gente está preso a um sistema, identificado com o sistema. E o que Cristo me mostrou através do agir sobrenatural dele é que ele está muito além, infinitamente além de qualquer sistema, e está inclusive dentro de nós.
Eu pequei a vida inteira. Será que ele vai me ouvir? Ele já está te ouvindo, ele está dentro de você. Eu preciso agora falar o que se eu não entregar tal coisa para tal entidade, eu vou morrer. Se eu não rezar 70 Pai Nossos, eu vou morrer. Não, é barganha. Isso é conversa humana. Escuta a Cristo. Cristo é a personalidade perfeita de Deus. Ele comanda tudo, ele é tudo. As pessoas, e nós, eu principalmente, a gente precisa se desprender de todas essas amarras e essas mentiras que as pessoas usam para manipular. Eu não estou falando mal de nenhuma instituição. Estou falando de uma prática que tem aprisionado a mente das pessoas, fazendo com que elas deixem de acreditar no Deus que já está nelas. E quando a gente começa a acreditar e se rende, né, por incrível que pareça, a Bíblia não vai falar só de vida. Ela vai falar de um processo de morte, morte de cruz, morte do ego, desidentificação com tudo isso. Então, essa seria a maior mensagem. Entendam que Cristo já está dentro de vocês. Não é falar com a boca eu aceito. É se render a tudo que Cristo falou e viveu. E aí, na mesma hora, eu garanto, ele vai entrar em cada uma das pessoas e vai fazer toda a transformação. O tempo eu não sei, porque ele é particular para cada pessoa, né? Mas Deus vai derrubar toda estrutura velha e antiga, tudo aquilo que não faz mais sentido. E ele aos poucos vai construir ele dentro de cada uma dessas pessoas. E para finalizar, a gente está num mundo cada vez mais rápido, mais globalizado, mais tecnológico. A gente tem inteligência artificial entrando a 1000 por hora, metaverso, um monte de coisas. Isso vai trazer muitos benefícios, mas vai trazer um malefício do esquecimento de Deus dentro de cada um de nós. As pessoas vão começar a deixar de sentir essa chama, porque a praticidade vai estar aí. Então, que a gente se prepare hoje, não é amanhã, para começar a despertar esse Deus. Porque a maior crise que a gente vai viver é a crise existencial. A gente já está vivendo isso, mas ela vai piorar. Então, Deus, ele é, através de Cristo, a cura para essa crise existencial. Só acreditem, se rendam. O restante é cenário, é teatro, e Deus vai corrigir, vai dizer o que está certo e o que está errado. Para mim, foi dessa forma. Deus age sobrenaturalmente. No meu caso, ele falou através de pessoas, através de sonhos, através de visões, através de arrebatamentos. Porque eu sou especial? Não. Então, ser humano falho pior que a maioria das pessoas. Mas porque eu fui construído como profeta desde o meu ventre. Mas o que eu mais gosto de ouvir Deus é através da vida. Quando eu passo na rua, a luz do poste sem querer acende, eu sei que a natureza está se comunicando. Quando alguém passa na rua e olha para mim e fala um bom dia diferente, eu sei que Deus profeticamente está falando comigo através dessas pessoas. Então, para mim, essa é a maior mensagem. Deus fala com a gente o tempo todo. Se a gente não ouve Deus, tudo que a gente ouve de externo não vai fazer sentido nenhum. É isso. Quero agradecer Sensacional. imensamente, Daniel, sua experiência, suas histórias, a história sua do seu agir com o sobrenatural com Deus. Muito obrigado. Estivemos aqui no Pod Price. Pode praise. Pod Praise. Pod Praise. Eu Falar de novo. que Pod agradeço. Praise. Pode praise. Estivemos aqui no Pod Praise com o Daniel e suas histórias com o agir sobrenatural de Deus. Eu, Daniel e Henrique. Obrigado, Daniel, pela presença, ter aceitado o convite, contar suas histórias, as experiências com Deus, e esperamos que muitas pessoas possam ser tocadas e atingidas através do seu testemunho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de trocar um pouquinho da minha experiência. Como diria meu avô, a vida não é nada sem uma boa história para contar. Verdade. E quando a gente transforma a história em testemunho, aí a história fica mais interessante. Não só a minha, mas a de vocês também. Com certeza. Muito É obrigado. isso aí. Até o próximo episódio do Pod Praise. Refazendo a abertura. Lá estamos aqui com Daniel Jaguar. Ele que é terapeuta cristão e vai nos contar um pouquinho da sua trajetória de conversão e o agir sobrenatural de Deus. Eu sou o Jorge E eu sou o Henrique. e será um prazer conversar com vocês hoje.
Bom, Daniel, dentro desse tempo que você ficou entre sair das religiões que você estava e fazer a sua conversão para renascer, teve um episódio que aconteceu com a sua mãe aí, de alguma coisa relacionada à doença. Conta um pouquinho pra gente. Conto sim, porque foi ali que Deus começou a tocar de uma forma muito profunda. Claro que dentro desse agir sobrenatural. Era aniversário de uma pessoa, uma amiga minha da época, e eu já tinha marcado, vamos no aniversário. Quando eu estava pronto para sair, toco o meu telefone. Eu ainda brinquei. Por que velho liga, né? Só mandar uma mensagem, mas insistiu a ligação, aí eu fui atender. Era amiga da minha mãe que trabalhava com ela no hospital. E você não entendendo nada? Eu não entendendo nada. Falei, o que aconteceu? Ela nunca me ligou na vida. Falei, o que aconteceu? Falou, sua mãe passou mal. Você pode vir no hospital buscá-la? Falei, posso sim. Aí desliguei o telefone, conversei com minha esposa. Falei, vai para o aniversário que eu vou lá ver o que aconteceu com a minha mãe. Mas fui um pouco preocupado. Falei, minha mãe é uma nega forte, né? Pra mandar buscar porque o negócio tá bravo. Fui, eram umas 2 da tarde. Acompanhei minha mãe no hospital até 10 horas da noite. Minha mãe é sempre forte, trabalhando desde os 11 anos. Só que nenhuma medicação fazia um efeito, ela não melhorava. O pessoal queria mandar ela embora, mas não mandava embora. Mas o que ela foi diagnosticada para chegar nessa situação? Não tinha um diagnóstico, ela só relatava sintomas de dores, muitas dores, moleza. E o pessoal falou, pode ser alguma coisa que você comeu. Mostraram os exames, eles falaram, acho que foi alguma coisa que você comeu, vai ficar boa. Mandaram ela embora. Falei, não. Falei, mas tá bem? Não tô, então vamos ficar. Aí quando deu 10 horas da noite, a equipe médica insistiu, falou, vamos mandar a sua mãe embora. Não tem mais o que fazer. Aí eu perguntei pra ela, você tá bem, mãe? Melhorou? Ela falou, não, tô pior. E aí eu bati o pé no hospital, falei, você não tá entendendo. Minha mãe não vai sair do hospital enquanto ela não tiver boa. E aí, minha sorte é que desceu um pessoal de uma equipe médica mais velha, eles coordenam toda a equipe. Vou dar os exames dela aqui. Olhou nos exames, me chamou de canto, falou, vamos lá fora. Falou, desculpa a minha equipe, eles são residentes, né? Uhum. Residentes, mas não identificaram, mas sua mãe está com câncer aqui no intestino, está obstruído. Você tem 2 opções, você leva ela para casa, ela morre hoje. Ou você tenta uma cirurgia às pressas, só a documentação, e a gente vai ver o que faz. Olhei para minha mãe grogue, sem entender nada. Falei, aí, vou assinar, vamos para cirurgia. Na época eu tava com aquela mentalidade, eu falei, vai ser magia, a dar com o pau que a nega vai ficar curada. Olha a minha mentalidade na época. Lei do engano, minha mãe foi para cirurgia pela manhã. E quando deu 4 horas da tarde, já tinha saído todo mundo da cirurgia, menos minha mãe. E eu já comecei a ficar preocupada. Quando ela saiu de maca, direto para UTI. Aí o líder da equipe me chamou e falou, foi uma cirurgia, sua mãe estava com metástase. A gente teve que tirar parte do intestino, quase todo. Enfim, ela aguentou muito, muito forte. Aguentou mesmo. A gente só não conseguiu tirar algumas partes dos tumores porque ela não ia suportar. Nossa parte a gente fez o melhor possível, né? Mas isso não é o pior. O pior é que ela está com infecção generalizada. É só um milagre de Deus. Falei, tá bom. Na época eu não tinha essa dimensão do que era uma infecção generalizada. Eu avisei todo mundo, né? Quando eu avisei todo mundo ficou em pânico. Uhum. Isso é gravíssimo. Aí a gente foi conversar com entidades, com tudo, etc. E cada dia o quadro dela estava piorando. E aí dentro de um local de espiritualidade que eu frequentava, desenganaram, falaram, olha, os espíritos vieram e disseram que ela já está morta. Vamos só fazer uns ritos de passagem para facilitar o processo, etc e tal. Falei, tudo bem, já fiz o que eu pude, né? Algumas entidades ajudaram, tudo. Fiz até umas oferendas lá, ajudou um pouco. Ela não podia respirar, não conseguia respirar.
fiz uma oferenda lá, etc. Né? Alguns minutos depois ela voltou a respirar. O pessoal falou, nossa, que milagre, que aconteceu? Eu falei, ó, tá funcionando. Mas chegou num tempo, ela ficou 15 dias, né, na UTI. Chegou um tempo que nada mais adiantou. E aí a equipe médica disse, não tem mais o que fazer. O assistente social veio, me chamou, pediu para eu pegar toda a documentação para fazer velório, tudo, deixou o máximo de pessoa entrar, porque ela trabalhava no hospital. Na verdade, mobilizou o hospital inteiro, ela é funcionária lá há décadas. Né? Então, assim, tinha metade de gente fazendo magias e a 90% do hospital orando e jejuando, porque o hospital tem muito evangélico. E aí eu fui, cabisbaixo para casa, arrumar os documentos, tudo. Comecei a orar. E eu acho que uma das orações mais sinceras que eu fiz, as pessoas falaram, entrega que Deus faz. Eu falei, Deus, me perdoa, eu não sei entregar nada. Não tem como entregar, é minha mãe. Meu desejo é que ela saia daqui andando do jeito que ela entrou. Né? E aí, numa das visitas, tava com ela no quarto, e aí e a gente orava muito, né? Nas visitas ali na UTI. E aí, numa dessas visitas, senti uma presença dentro do quarto, me tocou, e aí no meu ouvido direito falou, eu sou Jesus Cristo. Eu tô dando a cura para sua mãe. Não é pelo merecimento, é pela graça. Na época eu não era convertido, eu não sabia nem que era essa frase. E ele falou, ela vai sair andando do jeito que ela entrou aqui. Foi o que eu tinha orado. E aí no dia seguinte eu fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, minha mãe não tava. Eu chorei que nem criança. Aí o pessoal da UTI, que já conhecia, porque a gente tava indo todo dia, falou, tá chorando porque sua mãe desceu pro quarto. Eu falei, que quarto, meu? Sua mãe desceu pro quarto. Eu falei, mentira. E aí minha mãe desceu pro quarto. Um milagre, ninguém entendeu até hoje. E ela saiu. Ela saiu do hospital andando com a bolsinha dela do jeito que ela entrou. Né? E foi quando Cristo devolveu não só a vida da minha mãe, mas a minha conexão com ela. Que eu tinha mãe de santo, né? Ninguém acreditou, mas você acreditou, né? Eu não estava mais com contato com mãe de sangue. E todo mundo desacreditou. Uhum. Então, quando aquilo aconteceu, nem os médicos acreditavam, a gente já não acreditava, todo mundo desenganou. E Cristo chegar e falar, sou eu que estou fazendo isso, ela vai sair andando. Eu não acreditei, obviamente. Uhum. Mas no dia seguinte eu falei, meu Deus, isso é sobrenatural. Mas mesmo assim, eu ainda fui me consagrar e resistir. Mas foi algo que depois que o morador foi lá na porta de casa, depois que eu comecei a frequentar e Cristo foi me mostrando, eu vi que fez sentido. Deus já estava chamando o tempo todo. O poder da vida e da morte está nas minhas mãos. Então foi algo que mudou a minha ligação com Cristo ali, não momentaneamente, mas foi um start. Mudou da minha mãe, mudou da minha família e a minha conexão com a maior parte das pessoas lá do hospital. Eu frequento desde criança. Minha mãe já me levava para lá quando eu era criança, porque ela é funcionária. Então foi uma restituição que Cristo trouxe na minha vida. E isso, quem vive isso sabe o quanto é importante. Né? E obviamente eu sei que tem pessoas que chegam nesse quadro e às vezes a pessoa não volta, né? Só quero deixar essa informação, porque não é porque a pessoa mereceu mais ou mereceu menos. Uhum. É plano de Deus. Às vezes Deus falou, não, eu prefiro ela aqui comigo. Aqui tá melhor. Mas ali foi a primeira pedra que alicerçou a minha conversão. Confiança na fé e na oração sincera. Muito bem. Perfeito. É isso. Aí depois engata lá. Aí depois a gente já... Muito bem.